O impacto de 2025 nas premiações do futebol. França, Messi e Dembélé em destaque. O futebol mundial viveu uma temporada de grandes reviravoltas em 2025, com acontecimentos que marcaram tanto as seleções quanto os clubes, e que não passaram despercebidos nas premiações individuais. Entre os maiores destaques, o prêmio de melhor jogador do mundo teve uma surpresa com a ascensão de Ousmane Dembélé, o que, por si só, já é indicativo de uma mudança nas dinâmicas do futebol global. No entanto, a edição deste ano da Bola de Ouro também trouxe à tona disputas intensas entre seleções, principalmente a França e a Argentina, com ambas as equipes competindo pela hegemonia no cenário internacional. O desempenho de Messi, ainda considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, se viu contrastado pela renovação do elenco francês, que se tornou um dos favoritos nas competições internacionais. Um dos momentos de maior impacto foi o empate simbólico entre França e Argentina na disputa pela Bola de Ouro, com ambas as seleções se destacando em diferentes aspectos do futebol. O futebol francês, que já dominava o cenário internacional com uma geração talentosa liderada por Kylian Mbappé, viu sua equipe continuar a evoluir em 2025, mantendo-se entre as principais potências. Mas a Argentina, com Messi em campo, ainda tem sido um fator fundamental nas decisões do futebol mundial, tanto com sua seleção quanto em sua jornada pelo Paris Saint-Germain, PSG. A crescente competitividade entre esses dois países reflete não apenas a disputa de talentos, mas também um processo de transição no futebol mundial, onde novas forças começam a se impor. A presença de Mbappé, que também tem mostrado performances excepcionais no PSG e na seleção, é talvez o maior reflexo dessa nova era do futebol. Mas, ao mesmo tempo, o legado de Messi continua imenso. Sua habilidade de decidir jogos e sua influência em partidas de alto nível garantem que ele ainda seja uma das grandes figuras da história do esporte. Esse cenário de alternância entre gerações cria uma sensação de continuidade, mas também de renovação. Enquanto Messi segue como um dos nomes mais reverenciados no futebol, sua ascensão e domínio no futebol mundial se encontram agora divididos com jovens estrelas, como Mbappé, que continuam a se destacar por sua incrível velocidade, talento e faro de gol. O empate entre França e Argentina no ranking da Bola de Ouro é, em última análise, uma prova de que o futebol global está mudando e se tornando mais plural, com uma competição saudável entre velhos ícones e novos fenômenos. Mas, entre todos os destaques, talvez a maior surpresa de 2025 tenha sido a eleição de Ousmane Dembélé como o melhor jogador do mundo. O jogador francês, que tem enfrentado altos e baixos em sua carreira, finalmente encontrou sua consistência e se consolidou como um dos maiores jogadores da atualidade. Em uma temporada em que os olhares estavam voltados para Mbappé e Messi, Dembélé brilhou, tornando-se uma peça essencial no PSG e no futebol internacional. Ele foi o principal responsável por várias vitórias cruciais do PSG e se destacou nas competições europeias, com atuações brilhantes que contribuíram diretamente para a conquista de títulos importantes. Sua vitória na Bola de Ouro de 2025 representa um marco significativo na sua carreira, pois foi uma forma de reconhecimento por sua evolução dentro de campo e por sua capacidade de se tornar um líder nas equipes em que jogou. O prêmio de Dembélé também levanta um debate sobre a evolução do futebol moderno e os critérios que definem o melhor jogador do mundo. Durante anos, o prêmio de melhor jogador do mundo era uma disputa acirrada entre os mesmos nomes, como Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, com algumas aparições esporádicas de outros grandes astros. Mas, em 2025, a eleição de Dembélé aponta para uma mudança nas preferências dos votantes, que parecem valorizar mais a consistência ao longo da temporada e a influência direta nas vitórias de seus times do que apenas momentos de brilho isolados. Esse debate sobre o que constitui a verdadeira grandeza no futebol moderno também se estendeu às comparações feitas entre Dembélé e Neymar, especialmente no contexto do PSG. O ex-presidente do Barcelona, em uma entrevista recente, afirmou que Dembélé, em sua fase atual, já superou Neymar em termos de consistência e impacto nas partidas. Para muitos, essa afirmação foi surpreendente, já que Neymar sempre foi considerado um dos jogadores mais talentosos da sua geração. Porém, ao olhar para os números de ambos, fica claro que Dembélé tem mostrado uma regularidade que falta ao brasileiro nos últimos anos, principalmente quando se trata de presença em campo e capacidade de influenciar grandes jogos. A comparação entre os dois também trouxe à tona a questão sobre o estilo de jogo de cada um. Neymar, com toda a sua habilidade técnica e capacidade de driblar adversários com facilidade, tem um estilo de jogo mais focado em momentos de magia e exibição de talento individual. Por outro lado, Dembélé se destaca por sua velocidade impressionante, seu drible objetivo e sua capacidade de desequilibrar de forma mais pragmática, o que pode ser visto como um estilo mais eficaz e menos dependente de flashes de genialidade. A ascensão de Dembélé, além de colocar em xeque a comparação entre ele e Neymar, coloca um novo olhar sobre o que se espera de um jogador no cenário de elite do futebol.
Por mais que Neymar ainda seja, para muitos, um dos jogadores mais habilidosos do mundo, a verdade é que sua trajetória nos últimos anos não tem sido marcada pela regularidade e pelos títulos coletivos que poderiam consolidá-lo ainda mais como o melhor. Nesse aspecto, Dembélé parece ter superado as expectativas, tornando-se mais decisivo e com uma presença constante em momento-chave, o que explica, em grande parte, sua escolha como o melhor jogador do mundo em 2025. Em um contexto mais amplo, as premiações de 2025 mostram que o futebol está em um período de transição, onde a hegemonia de grandes nomes históricos está começando a ser compartilhada por uma nova geração. Jogadores como Mbappé, Dembélé e outros emergentes estão redefinindo o jogo e criando uma nova dinâmica no esporte. Enquanto Messi, ainda uma lenda viva, continua sendo uma referência para os mais jovens, é possível perceber que os novos protagonistas estão cada vez mais preparados para assumir os holofotes. Além disso, a comparação constante entre seleções e clubes também deixa claro que o futebol atual é mais global do que nunca. França e Argentina, com suas gerações brilhantes, estão se tornando os novos gigantes do futebol mundial, com confrontos que são verdadeiros testes para as futuras gerações. A competição acirrada entre essas duas seleções na Bola de Ouro demonstra o quanto os contextos de seleções nacionais continuam a influenciar diretamente o cenário das premiações individuais, refletindo o sucesso das equipes e a qualidade dos jogadores que as compõem. Em última análise, 2025 foi um ano de renovação no futebol. Dembélé, ao ser eleito o melhor jogador do mundo, mostrou que o futuro já chegou e que os títulos individuais não são mais privilégio exclusivo dos veteranos. A ascensão de novos nomes, como Mbappé e Dembélé, indica que o futebol global está se reinventando, dando espaço a novas estrelas para brilhar.